noite, mulheres ousadas, sejam muito bem-vindas a mais uma live, o episódio 64 de Mulheres Ousadas que Inspiram. E vamos encerrar a semana, encerrar a sexta-feira. Eu não sei, mas não sei se foi 10, se foi 11, se foi 12 lives que eu fiz essa semana, mas vamos encerrar essa semana com uma live na sexta-feira de Dia do Merecimento, com uma mulher muito especial. Na verdade, todas que passam por aqui são especiais. E eu quero começar falando uma coisa com vocês muito importante. E inclusive eu quero soltar um vídeo no feed falando sobre isso, sobre frequência. Uma pessoa vibrando em relação a um sonho, a um objetivo, é uma frequência. Um exemplo, essa pessoa que está vibrando diante de um sonho, de um objetivo que ela quer conquistar, um exemplo, ela tem a força de 100. E agora vocês imaginam 64 mulheres, que hoje a gente bate, né? 64 mulheres vibrando com aquela frequência, com aquela mesma energia, impulsionando umas às outras em busca do mesmo objetivo. Quão forte é isso? Quão força tem? Imagina, 64 mil, uma frequência de 64 mil. O quão forte e poderoso é isso? E isso tá muito atrelado à ambiência, porque é muito importante que você tenha pessoas que vão te impulsionar ao seu redor, não pessoas que vão fazer com que você cave mais o buraco. Então, comece a observar quem tá no seu redor, quem são as pessoas, se elas estão te impulsionando ou te paralisando. Isso é muito, muito importante para que a gente siga em busca desse objetivo, para que a gente conclua, para que a gente bata essa meta, realize esse sonho. E eu tô muito feliz e muito grata porque diante de todos os episódios de Mulheres Ousadas que Inspiram, cada mulher que passa aqui, cada mulher que faz uma live comigo, ela começa a vibrar e a vibrar para que esse sonho realize, para que esse objetivo chegue em mais e mais mulheres. Então, muito importante, tenha ao teu lado, tenha ao teu redor pessoas que vão sempre te impulsionar. E a Glaucia acabou de chegar aqui, vou convidar ela para participar aqui do nosso episódio. Geralmente, eu fico com a minha agenda aqui já abertinha a agenda para me olhar e não esquecer do episódio, porque são muitas lives que eu realizo, e também o nome das mulheres. Boa noite, Glaucia, tudo bem contigo? Olá. Tá meio que travando. Tu tá com... Voltou. Tu tá me vendo? Sim, tudo Tá me escutando? bem. Tá, tudo certo. Tá. Bora lá então, seja muito bem-vinda ao episódio 64. É uma honra te ter aqui. E é isso, vamos lá descobrir um pouquinho e saber um pouquinho da vida da Glaucia, né? Juntamente com as pessoas que estão ao vivo com a gente. Seja muito bem-vinda, Glaucia. É um prazer te ter aqui. E é isso, vamos lá! Muito obrigada, agradeço o convite, me sinto honrada de fazer parte dessa jornada, né? De mulheres que inspiram outras mulheres e que a gente se levanta para ir atrás dos nossos sonhos. Eu acho que é esse nosso objetivo, nosso propósito como mulheres. Eu falo bastante como mãe também, né? Eu acredito muito que as mulheres sábias, elas edificam o lar. E uma ajuda a outra, uma estende a mão para a outra, e é essa corrente que fortalece, né? Que faz o nosso feminino florescer de uma forma leve e natural. Muito obrigada pelo convite, estou honrada para contribuir aí. É uma maravilha, um sucesso, né? Já é um sucesso. Já é um sucesso, sim, exatamente. É muito incrível ter mulheres de diferentes culturas, de diferentes lugares do mundo, porque a gente já fez lives com mulheres que moram em outros países, e é incrível quanto eu faço uma live e eu conheço mais uma mulher, quanto isso me impulsiona a continuar.
a dar vida a outros projetos e a continuar dando vida a esse projeto lindo, né, de Mulheres Ousadas que Inspiram, porque realmente toda mulher ela é ousada, toda mulher ela inspira outra mulher. E está no meio deste movimento, está no meio de mulheres que impulsionam mulheres, isso é lindo e isso é incrível, né? Eu acho que assim, cada mulher, todo mundo carrega uma essência, né? E essa essência é justamente o que a gente tem que deixar florescer de uma forma natural e contribuindo uma com as outras. Então, essa corrente de troca, a gente consegue entender que a dor não é só tua, que o processo não é só teu, que a jornada, né, são semelhantes e cada um acaba contribuindo para o crescimento mesmo como um todo, né? Que as mulheres elas têm uma estrutura muito fantástica, é bíblico, né? No capítulo 31 de Provérbios, fala muito sobre essa estrutura da sabedoria da mulher. Então, eu acredito muito nessas correntes e nessa troca, né? Da essência, do dividir o fardo de forma geral, né? Para a gente conseguir trabalhar de forma mais tranquila. Sim, sim, exatamente. Então, vamos lá. Tu quer começar se apresentando, trazendo um pouquinho já da tua história, o que tu faz, teu trabalho, pode ser? Claro, com certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou Glaucia Fequete, sou gaúcha, natural de Santa Rosa, e hoje moro em Bento Gonçalves, a Serra Gaúcha, que por sinal é lindo. Quem quiser visitar, conhecer, tem vários lugares. Com certeza não vão vir uma vez só, porque tu não consegue ver tudo e aproveitar tudo. Terra da uva e do vinho, então sim, bons vinhos, bons espumantes. Eu sou apaixonada por vinho espumante. Me formei como sommelier, inclusive, trabalhei anos em vinícola. Então a minha jornada ela começou como modelo com 13 anos. Eu já comecei a desbravar ali a parte do mundo da moda e eu já carregava a ideia de um sucesso, né? Porque nessa profissão de artista a gente já tem aquela ideia de, mesmo que às vezes inconsciente, porque eu era muito nova, de fazer sucesso. Hoje, com a vida, a maturidade, os filhos, eu consigo enxergar o sucesso de uma outra forma. Mas naquela época, né, era aquela cobrança e aquela rotina corrida. E como algumas coisas acontecem na nossa vida e não perpetuam, foi essa carreira, eu acabei me afastando com uns 16 para 17 anos e voltei a trabalhar normal. Com todo esse processo de trabalhar normal, passando, como eu falei antes, como sommelier, trabalhando em vinícolas, trabalhando no comércio, eu comecei a entender que faz muito sentido eu buscar o meu negócio, ir atrás do meu, porque de nada adiantava eu trabalhar, me esgotar fisicamente e eu sentia um vazio, como se eu não fizesse sentido. Apesar de estar rodeada de pessoas diferentes, de falar sobre aquilo que eu amava, mas eu não me completava. E aí eu resolvi ir atrás do que realmente eu gostava. E me despertou, eu sempre, até dessa parte do mundo da moda, de me maquiar, do autocuidado. Então eu busquei nessa parte estética, né, a realização. E eu me encontrei muito na massoterapia. Tanto é que eu trabalho há mais de 10 anos aqui em Bento Gonçalves como massoterapeuta. E eu comecei nesse mundo no meu negócio. Então, no início do processo, como toda prestadora de serviço, eu comecei a oferecer meu serviço em outros lugares, enquanto eu ia desenvolvendo uma estrutura, né, para montar meu próprio espaço. E nessa jornada eu fui me apaixonando, e como a massoterapia, o próprio nome já carrega, né, é uma troca. A pessoa chega, ela vem buscar uma cura para uma dor física, mas muitas vezes o que eu me deparava era uma dor emocional. E eu tinha essa experiência, porque era o que eu havia passado há um tempo atrás e não me senti satisfeita. E a questão de eu resolver dar um passo bem importante para o meu negócio foi na pandemia. Eu senti a necessidade de sair e viver a minha profissão da minha maneira. Então, bem na pandemia, no momento mais desafiador, onde todo mundo estava se escondendo, eu disse: não, se tiver que ser, vai ser agora e eu vou passar pelo que eu tiver que passar. E foi fantástico essa jornada, porque eu aprendi muito e eu sempre coloco em oração todas as minhas
decisões, os meus negócios, para que Deus coloque no meu caminho pessoas que fossem contribuir para o crescimento coletivo. E graças a Deus eu sou muito abençoada nessas orações, porque é justamente isso que vem acontecendo. Então Deus vem colocando, né? Porque eu acredito que nós somos um imenso quebra-cabeça. E cada um tem algo para contribuir e é a pecinha que falta no quebra-cabeça do outro. Porque isso para mim faz sentido, né? Nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. É esse o propósito de todas nós e de todos, né? Contribuir, levar esse lifestyle, levar. Eu venho do mundo, né? Do brand, do marketing. Então, eu sou mentora de branding, de marcas fortes. Então, eu sempre digo que Jesus ele trouxe através do lifestyle dele uma grande marca e um ensino fantástico sobre branding. Então, é justamente sobre isso que eu acredito e essa jornada me fez eu desenvolver um protocolo próprio, eu desenvolver toda uma estrutura e me tornar hoje, depois de alguns desafios que me impossibilitaram da prestação de serviço presencial, focar na parte do digital e escalar o meu negócio. Hoje, então, eu trabalho como mentora, né? Que foi a forma que eu achei de escalar, porque o tempo, ele é algo limitado e curso que a gente só pode aproveitar o presente. Ele não volta e nós não podemos acelerar. Então, eu consegui ver nessa parte das mentorias, nesse contato, uma forma de eu aproveitar mais um tempo de qualidade com a minha família, me dedicar exatamente para aquilo que eu amo, que é a parte do contato com as pessoas, treinar outras pessoas, inclusive massoterapeutas também, na parte presencial. E foi a forma que eu resolvi fazer o amor fluir e escalar para muitas pessoas, né? Então, um resumo aí da minha trajetória como profissional, como mulher. Sou mãe de 4. Minha primeira Uau! minha primeira gestação foi gemelar. Tive um aborto espontâneo. Depois veio a Lívia, que hoje tem 6 anos. E eu tenho o Pedro, que é de 1 ano e 3 meses. Então, são 4 filhos que a gente carrega, né, na família, no coração. E 2 presencialmente aí, deixando a mãe descabelada. Quem é mãe sabe a loucura que é ter 2 crianças em casa. Conseguir conciliar com a casa, com o marido, conseguir conciliar com o trabalho e principalmente conciliar com o nosso psicológico. A mulher, ela sim consegue atingir uma perfeição em tudo, porque a gente tem muita visão detalhista. Só que a gente se cobra em vários momentos também. Então, o mais difícil é administrar essa cobrança e conseguir fazer com que a coisa flua de uma forma leve, né? Uhum. Sim, sim. Uma coisa que tu disse muito importante é em relação ao perfeccionismo, né? Porque a gente tem um autocrítico muito forte, principalmente com nós mesmas. E eu não sei se sua mãe foi exigente, mas a minha mãe, ela foi muito exigente. E graças a Deus eu tô onde eu tô por conta disso. Mas chega um momento que a gente começa a achar que nada tá bom. E aí a gente trava no lugar, a gente se frustra. E aí as coisas não começam a fluir. Porque não tá bom, porque eu não posso, porque eu não tenho conteúdo suficiente, porque eu não tenho os melhores equipamentos. E eu já passei por isso já em uma fase da minha vida. Eu me travei, tipo, parei, estagnei por conta do perfeccionismo. E aí até hoje eu tenho alguns resquícios, porque não é assim da noite pro dia que as coisas vão se resolver, né? Mas o aprendizado eu vejo que é diário e a gente tem que se cuidar diário, né? Tipo assim, tomar conta do que a gente tá se criticando, se autocriticando. Igual de 2 meses pra cá, eu tô tendo muitas mudanças na minha vida, positivas, graças a Deus. E eu vejo que parece que. Sabe quando tu. Não sei se já aconteceu contigo, mas sabe quando tu sonha? Tu tem um sonho maravilhoso. E aí tu acorda e esse sonho é real. Tá acontecendo isso comigo. E aí eu, tipo, eu durmo, aí eu sonho. Aí eu acordo e é real. E aí, tipo, tipo, realmente, nossa, uau, eu sou grande, eu mereço estar vivendo isso aqui tudo, porque eu me esforcei, eu passei por perrengues lá atrás que
fez com que eu seja hoje a Letícia ousada, a Letícia corajosa, a Letícia autêntica. Mas, tipo, essa semana, eu tive uma fase muito reflexiva em relação a isso, né? Uau, tá acontecendo. E vamos lá, Letícia, continua surfando na onda, não para. Mais ou menos nesse sentido. Tu já passou por isso, Gláucia? Eu acho que é natural, né? Eu acho que a gente se encontrou na T12 porque todas, de certa forma, buscam, né? Porque passaram por mães que cobravam demais. Eu acredito. A grande maioria dos colegas também é justamente essa mãe, né? E eu carrego muito a minha mãe falando o tempo todo para mim. Se tu quiser bem feito, faça mesmo. Isso é uma das coisas que, de certa forma, pesavam. Porque tudo eu entendia que, não, se tiver, eu quero que seja bem feito, então para isso acontecer bem feito, eu tenho que fazer. E aí eu puxava tudo para mim, toda a responsabilidade me esgotava, tudo tinha que ir atrás, tudo tinha que fazer, e chegava num ponto que é como tu falou, a gente se cobra quando a gente sai da nossa essência, a gente se desconecta realmente do propósito que a gente veio cumprir. Porque a ideia é assim, o universo está disponível, a gente precisa usufruir, desfrutar e tomar posse. Porque o que a gente consegue enxergar, né, a gente consegue prover. E como eu falei antes, somos imagem e semelhança do Criador. Se a gente tem um coração puro e a gente consegue entender qual é a nossa missão aqui na Terra, por que que eu não posso me espelhar, modelar numa pessoa que já chegou lá e eu juntar, né, uma pecinha de cada vez, um passo de cada vez para chegar lá. Então, as nossas mães, com certeza, né, a visão delas, hoje eu acredito que o conhecimento, até pela própria digital, ele tem tomado uma proporção gigante e a gente tem acesso a coisas que as nossas mães não tiveram e se a gente quiser explicar agora, elas não vão conseguir compreender, porque são processos diferentes. Só que eu sou extremamente grata pela minha, porque com certeza elas nos livraram de muitas coisas também, e também foi uma forma de amar, né? Não é à toa que a Letícia está onde ela está, que eu estou onde eu estou, cada um está no seu lugar. E eu acredito que não existe concorrência. É o que eu sempre falo para as minhas mentoradas. Ai, porque o nicho tá saturado. Não existe isso, gente. O que existe é uma pessoa que nós somos insubstituíveis. Cada um tem o seu jeito de expressar a sua interpretação, a sua forma de colocar, e eu acredito que as pessoas elas vão se conectar com quem realmente vai fazer sentido. Então, tu pode trabalhar com marketing digital, eu posso trabalhar com isso. Daí tem aquela visão, né, um pouco deturpada de que é concorrente. Não, nós estamos nos completando e nós podemos sim crescer juntas. E a partir do momento que tu conseguir um outro cliente, tu vai contribuir e vice-versa. É um companheirismo, né? É uma coisa que tem que ficar de uma forma natural. Só que muitas mulheres, infelizmente, e eu falo isso porque é visível, né? Elas acabam criando, sim, alguns obstáculos por ver de repente uma mulher que está mais resolvida, que está mais posicionada, e ao invés de buscar pelo lado bom, né, entender como essa pessoa chegou onde chegou, ela acaba se bloqueando. É o que acontece em várias situações e aconteceu muito comigo, de enxergar e até por crenças limitantes que a gente sabe que interferem também no nosso campo, né? De às vezes bloquear o nosso crescimento por causa da nossa mentalidade. E aí é o gatilho que em algum momento vai fazer a pessoa se acender e buscar o autoconhecimento. Porque tu só tá assim, Letícia, porque tu entendeu a tua essência, tu mergulhou para dentro de ti, tu entendeu como é que tu vai fazer para transbordar. Porque a gente não transborda se a gente já não tá cheio. Não existe isso. A gente precisa se encher primeiro para depois contribuir para o próximo. Então é justamente essa gratidão, né, que a gente tem que ter com as nossas mães, com os nossos ancestrais, enfim, porque elas já passaram pela parte difícil. Olha a nossa geração, olha os benefícios que a gente está conseguindo, né? A facilidade de a gente se conectar à distância, que a gente falou, com certeza fora do Brasil tem colegas da turma também. Então isso facilita demais. E a gente precisa honrar, né?
para assumir o nosso lugar. Sim, sim, exatamente. É muito legal porque em cada live eu tenho uma percepção diferente, então uma ficha cai diferente, né? E tu falou que do transbordo em si, né? E eu não tinha pensado por esse ângulo do transbordo. Quando você tá cheio, tu transborda em outras vidas, em outras mulheres, né, em si. E realmente tá acontecendo isso. Ontem eu fiz uma live, duas lives, e uma das lives, a, ela me mandou no WhatsApp depois assim, Letícia, você é muito grande. E aí eu, porque assim, uma dificuldade que eu vejo que todas nós mulheres temos é de enxergar o nosso potencial muitas vezes. E quando uma pessoa fala e cai na consciência em si, tá, eu sou grande. Se as pessoas estão vendo isso é porque realmente eu sou grande. Então tu começa a realmente se apoderar, sabe? Mas eu vejo, e aí falando sobre ambiência, o quão é importante ter pessoas que vão te impulsionar do seu lado. Porque tu imagina, tá, eu tenho dificuldade de olhar, de enxergar o meu potencial, o quão grande eu sou. Mas para isso, tenho pessoas do meu lado, pessoas que estão me impulsionando, mulheres que estão dizendo assim, cara, tu é muito grande, tu é incrível, tu é muito ousada, tu é maravilhosa. Porque aí, tipo, a gente cai na real, né? Tá, eu sou. Respira, me apodera e eu sou isso. Mas agora imagina se fosse uma pessoa que só te colocasse para baixo. Que tu tá lá no fundo do buraco e ao invés dela falar, sai daí, vem pra cá, muda a sua frequência. Ela pega e te coloca para cavar o buraco ainda mais. Então, eu tive duas reflexões em relação ao quão eu sou grande. Se as pessoas, o que eu tô transmitindo, então tá positivo, porque as pessoas estão vendo a Letícia ousada, a Letícia corajosa, a Letícia grande. Inclusive me apelidaram de Ana Mirim. Vê se pode. E outra coisa, a outra reflexão foi sobre a ambiência, porque é importante a gente ter pessoas legais, pessoas boas que vão nos impulsionar. Então, foi essas duas reflexões que eu tive de ontem para hoje. E como é bom a gente ver isso acontecendo, né? Porque eu já tive em ambientes, em lugares que eu cavava ainda mais, eu me afundava ainda mais. E aí foi aonde eu me perdi há 2 anos atrás. Então, eu tive todo um processo para estar aqui hoje falando com vocês, como todas nós, né? Eu falo que através da T12 eu floresci, eu desabrochei. E é incrível ver essa transformação e sentir na pele, no corpo. Na verdade, todo mundo acho que sente um pouco disso, né? E serve de ensinamento. Eu carrego comigo 2 livros fantásticos que me ensinaram muito como lidar com pessoas, justamente nessas situações de que a gente se vê com pessoas cavando um buraco para a gente se afundar ainda mais, e às vezes porque a gente não tem a consciência, né, de colocar as pessoas, não é questão de nos colocar no nosso lugar, de colocar as pessoas no lugar delas, né, e a gente sair disso. Então, um livro fantástico, que até fica a dica aqui para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é O Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Não sei se tu já leu. Ele é fantástico, ele é maravilhoso e ele explica direitinho como a gente classifica as pessoas para conseguir lidar nesse universo de porque é uma senoide, né? Na verdade, o mal e o bom, eles estão juntos, a gente não está sempre para cima e nem sempre embaixo, então é um constante ir e vir, né? E ele coloca do livro de uma forma muito fluida e tem um trecho que, inclusive, eu carrego para minha vida, que a gente precisa nos rodear de pessoas que falam o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Porque às vezes o que a gente precisa ouvir é doloroso num primeiro momento. Mas daí, se tu tá no teu lugar, não na postura de vítima, né? Tu tá no teu lugar de mulher, analisa o comportamento. E se tu conseguir, que no livro ele classifica essas pessoas como pessoas íntimas, né, que realmente tu considera, tu começa a tratar isso com amor e é ali que
a pessoa pega na tua ferida e ela cutuca ainda mais, porque ela quer fazer com que já infeccione, que aconteça tudo que tiver que acontecer para cicatrizar logo. Porque quando tu toca, por exemplo, eu fraturei o braço e fiz cirurgia. Então, estou esperando até uma outra para tirar a placa. Mas agora é cicatriz. Eu consigo tocar, eu consigo apertar. Mas até pouco tempo atrás tinha os pontos, eu não conseguia manipular, sangrava. Então, o que acontece? Tem vários momentos na nossa vida que a gente vai estar na situação de que é um ponto, que se eu manipular vai sangrar. E aí eu prefiro não tocar. Só que se vier uma pessoa certa e fazer com que tu toque, tu drene essa região para acelerar o processo de cicatrização, tu muda a percepção do todo. Então, eu sempre oro para, como eu falei no início, para Deus colocar no nosso caminho pessoas que realmente contribuam, porque é bíblico, né? Todo dia já tem o seu mal. A gente precisa nos fortalecer para trazer o bem e florescer esse bem. É isso que faz valer a pena, né? Sim, sim. Ô, Gláucia, e quando foi que o autoconhecimento entrou na tua vida? Olha, como eu falei lá no início, quando eu comecei a trabalhar como massoterapeuta, eu, por muito tempo, eu neguei a minha existência, né? Até por essa fase de desistido da carreira de modelo e como aconteceu tudo, eu acabei sobrevivendo. Acho que muitas de nós acabam passando por um período que a gente sobrevive, né? Depois do outro, sem muito sentido, vou ver no que dá, trabalha no que aparece. Então, por um tempo eu vivi assim. Até que eu cheguei num limite que o meu marido ele queria muito filho, eu não me via mãe, eu não me via nem capaz de ser mãe. Então eu comecei a pensar, não, peraí, eu tô aqui fazendo o quê? Eu não quero só fazer peso na terra, né? Então, vamos colocar propósito nisso. Ah, se eu tô num relacionamento saudável, se tu é meu companheiro, é isso que tu quer, faz sentido pra ti, então vou encarar e vamos junto. Eu vou me tornar, porque a gente não nasce mulher, a gente não nasce mãe, a gente se torna, né? E aí eu comecei a buscar principalmente o autoconhecimento quando eu me tornei mãe, para falar bem a verdade. Porque meu marido sempre diz, né? E eu acredito, ah, os nossos filhos, e nós somos 50% pai e 50% mãe. Então a gente enxerga muito dos nossos filhos comportamentos e temperamentos que a gente esquece às vezes que eles são crianças e que são nossas miniaturas, de certa forma. Então eu comecei a pensar, não, peraí, eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que aprender a lidar com o amor, mas com cobrança também, porque existe um padrão na nossa geração de às vezes, ai, tudo pode, ou vou fingir que eu não enxergo para não ter trabalho, ou vou dar para o meu filho que eu não tive, e a gente está amputando essas crianças para o futuro. Então eu não concordo de modo geral, né, de tudo. Eu acho que tem que buscar o equilíbrio. Então eu comecei a buscar o autoconhecimento nessa fase ali que eu me tornei na minha primeira gestação, já com o aborto, não tentando buscar um porquê das coisas, mas tentando entender o porquê cada coisa acontece como acontece. Então, com o aborto veio todo um processo, né, de transformação e de entender que sim, de repente aquele momento não estava pronta para ser mãe, mas agora vamos encarar. Então eu comecei a buscar isso e é um processo que eu digo é uma constante, né? Quando tu entra no autoconhecimento, tu não tem como abandonar. Tu vai mergulhando cada vez mais porque é encantador. Eu acredito que assim, o teu crescimento, o teu ganho é tão intenso porque tu começa a entender realmente os teus limites, tu começa a te posicionar de uma forma muito mais coerente, né? E as coisas começam a fluir ao teu redor, as pessoas começam a te enxergar como antes não te enxergavam, te respeitar como antes não te respeitavam, e realmente tu começa a fazer valor na vida dos outros. Porque até então tu entende realmente o que tu é, o que tu carrega, que é justamente isso, né? Então, foi bem nessa fase aí, eu digo que há uns 7 anos atrás, que eu comecei a mergulhar de cabeça no autoconhecimento. E é um processo que até hoje, quando vejo, eu estou assistindo alguma coisa, estou lendo algum livro, o Mais Esperto que o Diabo também é um livro fantástico, que eu sempre aconselho, porque ele trabalha muito essa questão da psicologia, né? De como a gente é facilmente manipulado e influenciável em alguns pontos, como é importante a gente ter esse domínio
e essa inteligência emocional para lidar com essas situações. Sim, sim. Eu sou fã de livro também, gosto bastante. Eu tô lendo um agora que volta mais pro relacionamento. Aquele, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Ah, é muito bom. Tô na metade. Porque assim, Faz ó. muito tempo, eu devo ler, porque, gente, esse livro acho que eu li na época do colégio. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele é fantástico. Sim, sim, pra te entender. E é engraçado porque eu comecei. Antes, eu comprei ele em junho, se eu não me engano. Aí logo após veio a T12. Aí eu me inscrevi, nem sabia. E aí, quando a gente começou nas primeiras aulas da mentoria, eu comecei a. Uai, mas o livro tá meio que dando. Dá pra te entender em relação ao feminino e masculino, sabe? Mostra muito. Porque é muito bom. Porque eu comecei a fazer uma analogia no livro e com a T12 e batia muito bem. Eu falei, gente, como nada é por acaso, né? Meu Deus do céu, como nada é por acaso. E, ô Gláucia, e por que que tu decidiu fazer a T12? Decidiu investir? Na verdade, a T12 ela veio há anos, né, trabalhando nessa parte de constelação e buscando esse autoconhecimento. E acho que uma das primeiras, né, que a gente começa a conhecer no na parte do digital é a Ana Lisboa. Uhum. Então, a Ana, estou acompanhando ela, e eu acredito, eu me inspiro muito nela, porque eu acho ela uma mulher muito fantástica. Eu acho que a forma que ela lida com tudo e como ela lida exatamente com a dificuldade, porque toda mulher passa por dificuldades. Então, é essa maneira que me conquistou. Porque é muito fácil da gente ver, tu também é do ramo do digital, né, Uhum. Leti? Ver a parte dela no digital. E eu acredito que existem muitas pessoas, né, tratando coisas que elas não vivem de verdade. Então, o que eu busco em pessoas para me relacionar é um estilo de vida real, né? De nada adianta tu me vender um produto ou tu me vender qualquer coisa se tu não acredita naquilo. E eu busquei na T12 justamente por ter esse estilo de vida real, né? Que ela mostra ali a parte boa, a parte ruim, tirar bom proveito, inclusive, da parte ruim, né? Se te dão limão, faça uma Uhum. limonada. Então, é essa a ideia mesmo, e foi isso, e por esse motivo que me fez buscar a T12 e também pela parte de modelar mesmo, de buscar ela como uma mentora, né? Honrá-la pela postura, pelo conhecimento. Inclusive, a gente vai ir para o encontro presencial em Nos dezembro. vemos lá! Ansiosa, acho que vai ser fantástico, né? Acho Uhum. que é bonito. E só de falar eu chego a me Uhum. arrepiar, porque eu acho que vai ser dias realmente de transformação. E eu acredito nesse estilo de vida também para mim. É o que eu busco, é o que eu quero, e eu me espelho muito nela. Esse foi o principal motivo de eu buscar a T12. Sim, sim. Uau, que incrível. Ah, ai, tô pensando aqui agora, né? A gente se vendo, dando um abraço, gravando um vídeo, vai ser incrível ver cada uma de vocês que estão realizando live comigo lá no Encontro Nacional. E olha que eu não ia para esse encontro, eu não ia esse ano, eu só ia o ano próximo, né? E aí, acho que foi bem no início das lives, né? Aí eu peguei, as mulheres pegaram, porque eu comecei falando muito da frase da Marcela. Inclusive, fiz live com a Marcela, o episódio 50 foi com ela. E aí, eu sempre falava, né? O quanto que você quer aquilo que você quer. E aí, em uma live, se voltou contra mim essa frase. Tá, Letícia, o quanto que você quer aquilo que você quer? Beleza, deu 2 dias, deu 48 horas, tava com o ingresso compro, com o hotel, com a ida e com a volta. Então, assim, foi muito rápido. E aí eu começo, e eu sempre digo que depois disso, quando você se propõe a fazer algo, quando você coloca energia naquilo que você realmente quer, as coisas acontecem. Olha, vem pessoas que tu nunca viu na vida, sai pessoas do buraco do asfalto para te auxiliar, para te ajudar. Basta você colocar o pé e Deus dá o chão, realmente. Eu acredito muito nisso. Com certeza, né? Eu acredito também que Deus ele opera milagres. Só que quem tira a pedra somos nós.
né? Então tem toda a história do Lázaro, que ele já estava lá morto há 4 dias e todo mundo falava para Jesus, tipo, não adianta, ele já está cheirando mal. E ele disse, tirem a pedra, só tirem a pedra. E no que a multidão tirou a pedra, saiu Lázaro. Então, eu acredito que Deus opera milagres. Agora, Uhum. o real e o necessário que a gente consegue fazer é com a nossa parte. Então, nos colocamos em movimento e todo o resto acaba fluindo, né? De forma bem coerente. E toda vez que tu te coloca em oração e realmente com propósito, com boa intenção, não tem como dar errado, né? Eu acredito que as coisas fluem, que nem tu falou, as pessoas saem de onde tu menos espera para te Sim. para batalhar junto contigo, para acrescentar valor, para caminhar junto mesmo e realmente para unificar, né? Que é esse é o processo. Sim, sim. E muitas vezes são pessoas que você nem, tipo, dá nada por elas. Tu não dá nada pelaquela pessoa e ela vem e te solta alguma coisa, uma frase, uma palavra, ou te auxilia no teu processo. Então, como tu disse, né? Deus opera em milagres e é realmente isso. Quando tu se coloca, quando tu faz os seus 99%, Deus faz o 1% dele. É mais ou menos isso, eu acredito muito, muito também. E na verdade é o que tá acontecendo comigo, sabe? Eu não tinha o projeto, o propósito de fazer 100 lives, mas na quarta live que eu tava fazendo, eu senti que eu deveria fazer 100. E aí, logo em seguida, eu senti que deveria estar escrevendo um livro sobre esse projeto. E eu tô escrevendo um livro. E logo em seguida, eu senti. Parece meio, tipo, louco, né? Mas eu senti que eu deveria convidar a Ana para fazer o 100º episódio. E as coisas estão fluindo para que isso aconteça. Então, é realmente. Eu sou prova viva de que dá certo, de que tu pode sim colocar o pé, que Deus vai colocar o chão. Mas é claro, tu tem que se movimentar e fazer a sua parte. Porque não adianta nada, tipo, eu quero fazer 100 lives, beleza? Deus, eu dei o pé, eu disse que eu quero fazer, eu coloquei o pé, eu disse que eu quero fazer 100 lives, mas tu tá prospectando as pessoas, tu tá indo atrás para marcar cada horário, tu tá fazendo 4 lives por dia, como eu já fiz, 3 lives por dia, para que até dezembro eu consiga bater as 100 lives. Então é mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E tem que ter a consciência de que Deus, ele vai fazer sim a dele se a gente fizer a nossa, né? Mais ou menos nesse sentido. E o teu movimento, Letícia, é impressionante, porque assim, ó, até tem umas meninas eu vi que estão aqui na live, tem várias que a gente já conversou, que também a gente começou esse movimento de fazer uma série de lives. Então, tu colocou como meta as tuas 100 para escrever o livro, né, que a gente já conversou, que eu achei fantástico. Inclusive, gosto do livro para te ajudar, que tem várias ferramentas que dá para fazer para desenvolver esse livro de uma forma bem instantânea, assim, e bem bonita. E várias mulheres do grupo que já participaram em lives vamos fazer, então tá tendo essa troca, esse movimento do grupo como um todo, né, para contribuir uma na vida dos outros. Então isso é muito bonito, sabe? É esse movimento aí que com certeza a energia da Ana, né, acaba pingando um pouco. Sim, sim, exatamente. E o que eu acho mais lindo de tudo é servir de inspirações para as mulheres. Teve a Sheila que criou o projeto dela Mulheres com Propósito e ela se inspirou na Mulheres Ousadas que Inspiram, então ela tá fazendo lives com várias rainhas e tem muitas rainhas que realizaram live comigo pela primeira vez. E, inclusive, teve uma que me marcou muito, que foi a Jéssica, ela tá fazendo um novo sistema. O episódio dela foi o 26. E, tipo, finalizou. Eu tirei uma carta pra ela chorou na live. E finalizou e ela me mandou mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: Letícia, eu tava torcendo pra que a live não acontecesse, porque eu estava com medo de não entregar o suficiente. De não ser boa o suficiente. Eu chego a me arrepiar quando eu falo. E depois disso, ela me agradeceu muito por ter dado certo, por ter acontecido a live, a primeira live dela. E ela foi para Portugal para fazer a formação e hoje ela está florescendo em um nível muito gigantesco, sabe? Então é isso, é possibilitar esse destrave para as mulheres, porque muitas de nós
às vezes, como eu disse, né, não acredita no potencial, acha que não é bom o suficiente, acha que não tem conteúdo para aplicar em si. Então, ver isso é muito incrível. Na verdade, não só ver, mas proporcionar isso para outras mulheres. É realmente o que brilha os olhos, sabe? Dizer assim, mulher, tu pode executar, tu tá esperando o quê? Tu tem uma bagagem incrível. E hoje eu entendo que as nossas bagagens não é só de cursos que a gente já fez, não é só de trabalhos, de empresas que a gente trabalhou, mas sim das nossas histórias. Desde quando a gente nasceu, a gente cresceu, na adolescência, na fase adulta. Isso contribui muito e isso entra como um diferencial nosso, né? As histórias, vivências, experiências que tu pode contribuir muito na vida de outras pessoas. E isso vai te trazer a ousadia e a coragem para seguir adiante. Sem dúvida. Faz todo sentido, né? É justamente isso, é a questão de tu participar da jornada da outra, do outro e contribuir para o crescimento geral, né? Sim, sim, exatamente. Não, o mais engraçado é porque tem dias que assim eu acordo e falo, ai, hoje não quero fazer live, não. Quero não. Aí, ó, tô sendo sincera, tá? Não me cancelem. Aí, né, eu acordo. Hoje eu não quero fazer live, não. Meu Deus do céu, eu tô ruim, não tenho ideia, não sei nem o que eu vou falar na live. Aí, assim, dá 10 minutos antes da live, aí eu mando mensagem pras mulheres. Aí, bora lá, não sei o que, as mulheres da energia, né? Aí eu, tipo, tira essa cara sua de pobre, minha filha. A você batomzinho vermelho, põe um brinco, põe uma joia. Aí eu venho, né? Antes coloco a música que eu sempre coloco. Para animar uma música com frequência, né? Com energia. E aí, quando eu coloco aqui na frente, eu lembro que são 100 mulheres, que são 100 episódios. Eu lembro de cada depoimento incrível que eu recebo no WhatsApp. Tipo, não tem como, sabe? Entrar com energia baixa. Porque é algo uau mesmo. E é incrível porque nós, todos os dias, temos altos e baixos, principalmente nós mulheres, né? E mesmo estando de TPM, estando para baixo, tendo problemas em casa, a gente dá um jeito, porque é o sentir, é o nosso coração em si. E aí vem a frase, o quanto que você quer aquilo que você quer. E também vem o querer, né? Tipo, cara, eu tô travando mulheres, tá muito incrível. Tem gente que tá criando projetos, gerando mais conexão, vendendo mais. E tá sendo incrível. É realmente a palavra é incrível. Eu sou muito grata por ser talvez uma mensageira de Deus em si, alguma coisa nesse sentido. Não sei a palavra que define, mas é isso. Na verdade, tipo, toda a construção, né? Como tu falou, tu te coloca em movimento, a coisa vai acontecendo. Eu, logo que eu saí dos atendimentos presenciais, entrei no licença maternidade depois que o Pedro nasceu, eu senti aquele vazio, aquela improdutividade, apesar de estar produzindo dentro de casa, né? Porque eu acho que não existe nada mais magnífico do que o amor de mãe, e é um período que eu passei e por um tempo assim eu não soube aproveitar. Mas enfim, ressignifiquei e, né, tô colocando em dia. Só que daí eu trabalhei todo o meu propósito em função do digital. Foi ali que eu resolvi mergulhar de cabeça mesmo no digital. E teve um período que, quando eu fraturei o braço, que eu estava pensando seriamente em me sabotar, né? Não, eu vou voltar para minha zona de conforto, que a gente tende sempre a voltar umas casas, né? Que é mais fácil, eu já sei lidar. Até eu brinquei com meu marido e disse assim: eu vou colocar minha musiquinha lá relaxante, atender meus clientes, que eu tinha lista fechada, agenda fechada. Eu mando uma mensagem para eles, eu vou atender meus clientes, eu já sei exatamente onde eles têm o problema, eu resolvo assim de forma fácil, de olhos fechados. Eu aprendi com um mentor meu que quando tu chega numa devida situação e tu não sente um frio na barriga, é porque tu já chegou tarde demais. Esse frio na barriga ele tem que existir em cada passo que tu dá, que é aquilo que tu falou. Tu dá o passo e Deus te dá o chão. Se tu já não tem o frio na barriga, é que tu chegou atrasado, tu perdeu o tempo. Então a gente tem que criar esse frio na barriga a cada movimento que a gente faz.
E aí, quando eu dei o braço, eu pensei, cara, não é o meu momento de voltar a trabalhar, porque imagina para uma massoterapeuta faturar o punho. Então, eu comecei a colocar em oração e pedir o que eu pudesse contribuir. E aí, eu já vinha com as mentorias, só que aí eu comecei a desenvolver todo um produto, toda uma estrutura, uma marca. Aí eu mergulhei de fato, de cabeça, na parte da construção da marca de valor, uma marca autêntica, através da essência, a construção real do teu brand. E surgiu a confraria, por eu gostar muito de vinho, Mulheres de Sucesso. Aí, hoje nós somos 3 mulheres aqui da minha cidade, que a gente está se encontrando, está saindo projetos incríveis, tá? Eu fechei parcerias, assim, em questão de 2 semanas, fantásticas, para todo um desenvolvimento onde a gente vai carregar, então, toda essa estrutura de trabalhar o empoderamento feminino de forma feminina, né? É o empreender de maneira feminina. Então, para fazer sentido, e essa minha jornada, né, de trabalhar e colocar em movimento mulheres de sucesso. Tanto é que a minha frase de impacto não é que o sucesso é algo que tu vai atingir. Uhum. Essa é uma forma de ser. Eu tenho aquela ideia de buscar o sucesso, ir atrás do sucesso. Não é o ponto que tu atinge, é uma maneira de viver. Eu peguei isso muito para fazer sentido para minha história, para minha vida, até pela minha trajetória, né? É a minha relação com essa palavra sucesso, que eu ouvi com 13 anos, né? Ah, vai ser sucesso. Inclusive, eu comecei a olhar o sucesso com essa forma diferente, porque eu não, lá com aquela cabeça, né? Teve inclusive um encontro presencial também de constelação familiar que nós resgatamos a, ele fez uma dinâmica, né? Foi inclusive com o Paulo Pimon, e ele fez uma dinâmica, ele disse assim, quem é que vocês querem resgatar do passado de vocês? Porque aquela pessoa que vocês vão resgatar fizeram alguma coisa para fazer sentido o que vocês estão vivendo hoje. E eu pude resgatar a Glaucia lá de 13 anos, que viu o sucesso como uma forma de atingir e não de viver. Então, hoje eu estou trabalhando diariamente para fazer o meu sucesso e atrás dos meus sonhos, porque os nossos sonhos eles só precisam de nós. A gente só precisa acreditar neles. Não precisa de mais nada. Não precisa de equipamento bom, não precisa de dinheiro, não precisa que os outros impulsionam. Eles só estão aqui dentro do nosso coração e eles só pedem, acreditem nos nossos sonhos. Já se basta. Sim, exatamente. Ô, Glaucia, e tu começou como modelo com 13 anos, tu foi soberana alguma vez, rainha? Porque aqui no Rio Grande do Sul tem bastante essas coisas, né? Vários, mas na verdade eu já comecei trabalhando mesmo, tá? Eu tenho registro, inclusive, na minha carteira de trabalho, e eu saí da minha cidade, eu não, o único concurso que eu participei foi num concurso em Guayaquil, no Equador. Que aí eu saí daqui, eu saí de Santa Rosa, fui direto para São Paulo, e eu trabalhei lá, fui contratada numa agência, inclusive era a mesma agência da Gisele Bündchen, e aí já participei dos desfiles, São Paulo Fashion Week, Semana da Moda, e já entrei realmente como new face, né? Chamam as caras novas. E eu já comecei como new face, já trabalhando e fazendo editorial. E depois o único concurso foi o último, inclusive, que foi em Guayaquil, no Equador, que eu participei. E, inclusive, há anos, depois que eu desisti da carreira de modelo, um jornalista francês entrou em contato comigo e sobre esse concurso, até virou caso de seriado do Netflix, porque quem patrocinou esse concurso foi o Epstein. Tem o caso Epstein na Netflix que fala de pirâmide sexual, tudo que envolve essa questão, né, no mundo dos artistas. Comigo, graças a Deus, não aconteceu nada. Porém, eu era para sair de Guayaquil, no Equador, e ir direto para Nova York e participar dos shows em Nova York. E aí eu entrei em contato com a minha mãe, né, na minha cabeça, só avisando que eu ia sair do Equador e ir para Nova York. E a minha mãe, tipo, normal, como a maioria das mães da T12, né? Não, tu não vai. Se tu quiser ir, tu esquece que tu tem família, ou tu volta e termina teus estudos.
tinha que terminar os estudos. E aí eu voltei, acabei voltando, e graças a Deus foi um livramento, porque se eu tivesse ido, o jornalista me falou, né, que as meninas que saíram de lá e foram direto, eles pararam numa ilha particular do Epstein, e alguns casos, inclusive, de abuso. Então eu digo, a obediência, né, a honra dos pais, às vezes te livra de muita coisa, porque eu hoje me pergunto, se eu tivesse sido orgulhosa, coisa que eu trabalho diariamente também, é o meu orgulho, mas se eu tivesse sido orgulhosa e dizer, não, eu vou. E eu acredito que tem algumas pessoas que passam por isso. E se eu tivesse chegou naquele lugar, ter acontecido alguma coisa comigo e eu não poder contar com a minha família para contar o que aconteceu, para ter um retorno, para ter um apoio, ou inclusive para voltar para minha cidade. O que poderia ter acontecido? Porque a gente se pergunta, quem passa por algum processo desse tipo, se pergunta, e se, né? E hoje eu olho para essa situação e eu penso, meu Deus, que livramento. Então, ali eu tive a certeza de que às vezes as coisas não acontecem no momento que tu quer. Pode ser que naquele momento tu até bate o pé, vai para a criança mimada, né, birrenta e reclama que, isso acontece comigo porque tá todo mundo conspirando contra, porque não sei o quê. Mas se não aconteceu no momento que tu quis, pode ter certeza que agora tu não enxerga. Mas mais adiante vai fazer sentido o porquê de não ter acontecido. E nesse momento eu peguei para mim isso. Eu não vou reclamar das coisas que dão errado na minha vida. Eu vou tentar aproveitar o máximo da parte boa e a parte ruim eu largo nas mãos de Deus. Eu não quero carregar na força do meu braço. Eu largo para Ele porque Ele me fez, Ele sabe o que eu carrego no meu coração e Ele sabe o que eu preciso. Então ficou muito mais fácil de eu viver. Sim, sim. Uau, uau. Eu também, esses dias eu liguei pra minha mãe porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas eu sou goiana. Eu liguei pra ela e falei, mãe, muito obrigada, porque graças à senhora, hoje eu tô aqui. Hoje eu tô bem, sou bem casada, tô construindo a minha família, tenho o meu negócio, tenho a minha empresa, as minhas coisas. Porque teve uma época da minha adolescência que eu era muito revoltada, rebelde mesmo. E aí eu tinha um crush no menininho lá, que ele era meio que mexia com droga, eu não lembro direito. E aí eu tava querendo namorar com esse menino e minha mãe não deixou por nada. Então, hoje eu agradeço porque, meu Deus do céu, se ela tivesse deixado, onde que eu estaria hoje? Não sei, talvez com muitos filhos, separada, mãe solteira. Então, graças a Deus, minha mãe disse, né? Minha mãe sempre dizia assim, ó, Letícia, tu já tá instruída. Tu sabe que tu tem o seu lado positivo e negativo. E tu sabe que se você fizer alguma coisa, tu vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Ela sempre disse isso pra mim, pra minha irmã. Inclusive, minha mãe, eu tinha 10 anos e minha irmã tinha 8. E ela foi, tipo, muito. Ai, nunca contei isso numa live, mas ela foi muito liberal, assim. Ela pegou uma garrafa e ensinou como que colocava uma camisinha. E eu nem tinha menstruado ainda. E ela explicou como que usava, não sei o que, não sei o que. Porque eu tive primas que engravidaram muito cedo, com 13 anos. E a minha mãe sempre foi muito. Ela sempre explicou. Ela era rígida, sim, mas ela sempre explicou e conversou com a gente sobre isso. Porque ela engravidou de mim e casou grávida com 3 meses de relacionamento. Então, com 21 anos, inclusive. Então, ela sempre explicou. E eu vejo o quão foi importante isso, sabe? Porque a gente sempre, eu e minha irmã, sempre fomos responsáveis. A minha irmã faz faculdade hoje, eu sou casada, a gente não tem filhos ainda. Mas a gente soube, eu vejo que, de uma certa forma, construir algo legal. Passar pelas etapas como tem que ser. No meu ver, né, claro, porque não é errado ter filhos antes em si. Se aconteceu é porque era para acontecer, eu vejo. Mas existem formas de evitar. E a minha mãe, ela sempre foi. Sempre instruiu a gente muito bem para a vida, porque na cabeça dela, e ela sempre falava também, que ela criou nós, queria filhos para o mundo. E, inclusive, ela tem um irmãozinho lá de 8 anos que está com ela hoje. Que eu vejo que foi um dos suportes, porque minha irmã saiu bem, tipo,
no mesmo mês de casa, nós duas saímos e aí ela não sentiu nenhum vazio, porque tem o Miguel lá com ela. Mas ela sempre instruiu a gente muito bem, assim, em relação à vida, tomar cuidado, não conversar com estranhos, essas coisas nesse sentido. Mas teve também essa peculiaridade desse episódio, que eu lembro nitidamente. O meu pai entrou no quarto assim, que é isso? Mas foi muito importante, sabe? Eu vejo que foi muito importante, essencial. Não, faz diferença. Eu sempre digo que o conhecimento, ele é libertador. Mas tem alguns momentos na nossa vida que a gente busca, né? Eu também falo bastante, às vezes a ignorância é uma bênção. Porque tem coisas que, para aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então é importante saber lidar com algumas situações para realmente ter essa visão de livramento mesmo, né? Para não permitir que nada de ruim aconteça, para a gente se proteger, ter consciência, enfim, e conseguir realmente passar pelas situações com sabedoria, né? Eu acho que esse é o principal objetivo, é ter sabedoria para lidar com situações. Porque tem coisas que a gente, como pai, e é o que eu coloco hoje como mãe, e é o que eu enxerguei na postura da minha mãe naquela época, é que tu tem que entender que existem pessoas que são responsáveis por ti, só que ela, como mãe, ela tem que confiar na criação que ela me deu. E é o que eu vejo hoje. Eu preciso fazer um bom trabalho como mãe, porque vai chegar um ponto que eu vou criar os filhos para o mundo. E quando eu crio eles para o mundo, que eu não vou estar sempre com eles, porque a gente não cria para ficar na barra da saia, que eu possa confiar na criação que eu dei para eles. Então, isso hoje faz todo sentido para mim. Sem dúvida, assim, é um girar de chave gritante no meu estilo de vida. Sim, sim, exatamente. E hoje eu vejo o quão foi importante a criação da minha mãe, comigo e com a minha irmã. Mesmo que foi muito rígida, porque assim, ó, na escola era 9, acima de 9. Menos que 9 não valia pra ela. E eu usou ela até hoje porque meu irmão, ele não gosta de estudar. E ela pena com ele, ele tirou no máximo 6, 7. Quanto precisa para passar? 6. Ah, Passa com 6, então vai com 6. sim, A minha irmã já era do 9 e 10. 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10. Eu não, eu sempre falta quanto? Eu fazia as contas, falta tanto. Eu tirava o que precisava para passar, tá tudo certo. Depois eu ia aproveitar de outra sim. forma. Sim, mas o mais louco era que eu e minha irmã gostava de estudar. Então a gente sempre se puxava para tirar 9 e 10. E o meu irmão já não gosta de jeito nenhum. Minha mãe tá penando com ele, né? Porque com nós foi minha filha, isso aí. No entanto, ela pagou escola particular pra gente, mesmo assim, não podendo, porque a gente gostava de estudar, sabe? Ela sempre quis dar o melhor pra gente. Nesse sentido, eu vejo que é certo. Agora, quando a coisa é roupa de marca, essas coisas, sapato de marca, essas coisas nesse sentido, eu vejo que já não é tão necessário assim, sabe? Até tem um episódio de uma amiga de família que o filho dela ganhou um tênis e por o tênis não ser de marca, ele não quis usar. Pelo tênis ser de feira, sabe? E aí ela contando, a mãe do guri, que ela foi ter o primeiro tênis dela com 8 anos. E hoje o filho dela tem 9 e ele ganhou um tênis da feira e não quer usar porque não é de marca. Então, assim, eu vejo o quanto isso prejudica, né? Porque essas crianças, a vida vai ensinar de alguma forma para elas, né? Porque nem tudo é fácil e tu não vai ter seu pai e sua mãe por resto da vida para te salvar. Então, acaba que os pais acabam sofrendo quando o filho tá adulto e não sabe lidar com dinheiro ou às vezes passa por alguns perrengues, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu pretendo ter 3. A gente fala assim, né? Quero ter 3, mas não tive o primeiro, não sei qual que é a experiência. Mas eu gosto muito de família grande. E por vir de família grande, por ter muitos primos para brincar em si. Mas eu pretendo ter uma. Não sei, né? Não sei, não posso falar assim, mas eu quero ter uma criação bem, bem legal, assim, como foi a minha. É claro que a gente vai aperfeiçoando constantemente, o autoconhecimento ajuda bastante, né? Em relação à criação dos filhos, mas os meus planos é ter 13 e começar daqui uns 3 anos.
Porque eu vejo que eu tô nova e tem muita coisa pra desbravar antes da maturidade. Mas é incrível pensar em ter uma mini Letícia, um mini Leonardo aqui em casa. Porque meu marido também ele é mais novo que eu, 2 anos, então a gente conversa, sabe, sobre filhos. E os meus pais, quantos dele, têm uma pressão muito grande, sabe? Porque é neto e não sei o que, não sei o que. E eu vejo que aqui no sul, nossa, eu tô falando igual uma caturrita, mas aqui no sul as famílias são bem pequenininhas, né? Bem pequenininhas. Agora lá no Goiás, a família já dos meus pais é bem grandona e eu gosto bastante, porque um churrasquinho de final de semana já é uma festa, assim, sabe? Na verdade, o que eu percebo, assim, eu acho que a nossa geração, tá? Eles estão colocando dificuldades, às vezes, onde não existe, tá? Criando empecilhos para. Tem gente que simplesmente não quer e pronto, respeito, ok. Mas eu acredito que o amor de fato verdadeiro, genuíno, tu conhece quando tu é mãe. Sim. É o sinto, sabe? Não tô desmerecendo quem não é. Mas eu acho que a questão do amor, de tu entender que tu é responsável pelo desenvolvimento de um ser, a forma como tu olha para o outro, muda totalmente. Porque assim, uma coisa, Leite, é tu falar de uma coisa que tu ainda não vive, né? E eu acho que a palavra, sim, ela funciona, mas o exemplo, ele arrasta. E quando tu se torna mãe e pai, eu acho que acima de tu ter filhos, é tu dar bons exemplos. Então, eu acredito que cada vez mais a gente precisa se cobrar como ser pessoas realmente de caráter para deixar um legado. Eu tenho a visão de que eu não quero deixar bens. O patrimônio, isso se desfaz, né? Mas eu preciso impactar as pessoas de uma forma positiva e com caráter, formar pessoas para a humanidade se desenvolver de forma sadia. Então, eu busco muito autoconhecimento para ter essa estrutura. E eu acho que essa visão facilita bastante, até na questão de alguns gatilhos que a gente tem aí, que é de, às vezes, querer ocupar o lugar de dor do filho ou não permitir que ele passe por alguma trajetória que ele mesmo optou, porque a gente não tem esse poder, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, se às vezes o filho está numa posição de dificuldade financeira ou está numa posição de, enfim, qualquer outra dificuldade, a gente está onde se coloca, né? Então, que eu sirva de apoio e de sabedoria para instruir ele para tirar, mas não ocupar o lugar dele. E muitas vezes, por falta de sabedoria, os pais acabam comprando brigas que não são deles. E as famílias entram em um certo conflito, e eu acredito que é um dos motivos das pessoas quererem cada vez menos ter filhos, porque estão criando essa série de empecilhos que, às vezes, na realidade, se tu vai mergulhar mesmo a fundo da história, não faz muito sentido. Uhum. Sim, exatamente. Eu não sei se eu li na Bíblia ou se eu escutei alguém falando em um evento presencial de autoconhecimento, mas os filhos, eles são os nossos maiores projetos que vão ficar para a vida. E é aquela coisa, né? Quando um filho ele tem sucesso, os pais também têm sucesso. Eu acredito muito nisso. E é incrível, sabe? Como eu disse, eu não tenho ainda, mas eu quero ter sim. E eu vejo que o autoconhecimento é uma base para que tu crie e dê uma educação saudável para os filhos em si, né? Porque se tu se capacita para isso, é claro, vão ter perrengues como tudo na vida tem, vão ter altos e baixos como tudo na vida tem, mas eu vejo que o autoconhecimento ele dá uma base muito sustentável para tu criar e educar um ser, né? Porque não é fácil, mas se tu colocou, tu precisa cumprir com o teu propósito em si, né? Tu colocou um filho no mundo, tu precisa cumprir com o propósito. E também tem que entender muito, e o autoconhecimento me trouxe clareza também da questão dos teus princípios, né? Quais são os seus princípios? Uhum. Porque eles precisam ser passados adiante. Então, eu tenho como o principal, que é Deus, né? Com amar a Deus sobre todas as coisas, e eu tenho um relacionamento com Ele
que é justamente ele em primeiro lugar. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, eu coloco em oração e eu peço para ele, se agrada a ele, né? Se ele está disposto a vir comigo, eu sigo. E o segundo princípio é a família. Tem que fazer sentido para minha família. Se eu tiver mão, por exemplo, que nem a live contigo, do tempo de qualidade com eles, eu primeiro vou conversar com meu marido, ver se é possível, para depois passar para ti o ok. Se eu tiver que fazer qualquer coisa que comprometa o orçamento da minha família, eu vou sentar e vou conversar com meu marido e vou ver se faz sentido. Então, eu tenho que cumprir esses primeiros dois princípios que para mim são inegociáveis. Primeiro é Deus, segundo a minha família, para depois eu ir para o terceiro. Quando tu começa a entender essa escadinha e realmente entender, né, a jogada de se colocar em primeiro lugar, e que nem a Ana falou, vi hoje uma postagem dela, que ela comentou, sinta o desconforto de deixar o outro desconfortável. Porque tu não é obrigada a nada, é livre-arbítrio. Tem que fazer sentido para ti. E aí, de acordo com os teus princípios. E quando tu passa a criar outro ser, que seriam, no caso, os filhos, eu sempre coloco muito para minha filha, que ela entenda um pouco mais. O Pedro ainda é bebê, não que eu não passe, mas não é tão profundo como a Lívia. Mas eu sempre digo para minha filha, filha, tu tem que aprender a te posicionar de forma respeitosa. Porque o posicionamento, ele não é tu impor a tua vontade. Porque tu tem que ter um coração ensinável, mas tu tem que fazer e falar de uma forma que as pessoas consigam compreender. Então, a partir do momento que tu começa a trabalhar isso dentro de casa e ela começa a ver isso, essa troca com os pais, eu acho que tu realmente está criando filhos para uma sociedade melhor. Porque o problema não está no barulho dos maus, está no silêncio dos bons. Tem muitos casais bons de caráter, como o teu caso, que tu ainda quer ter três. Tem pessoas que têm caráter e não quer ter filho. Então, são esses casais que deveriam ter filhos e criá-los para a humanidade realmente crescer. E né, crescer pessoas boas na sociedade. Sim, sim, exatamente. Então, vamos tirar uma carta pra gente finalizar a nossa live, que já deu 1 hora. Ai, mas é muito bom conversar, né? Eu amo conversar. Meu Deus do céu. Tu gosta de conversar, eu também gosto, então imagina, né? Começa a falar, não para mais. Sim, sim, vamos lá. Ô, Glaucia, pense em alguma coisa que tu queira para esse momento, pra gente tirar uma carta maravilhosa do baralho das mulheres sistêmicas, o oráculo, né, que a gente fala. Pensou aí? Vamos lá? Vamos lá. Sempre? Uau! Meu Deus do céu! Ó, veja um ciclo de abundância chegando na sua vida. Você plantou e passou por tantos desafios, agora é a hora de receber. A fase mais iluminada da sua vida está prestes a começar. Pode sentir um frio na barriga aí. É tempo de sorrir, se divertir e se alegrar. Afirmação: eu recebo a abundância na minha vida. Meu Deus do céu! Eu me arrepiei toda aqui. Eu recebo. Uau! Uau! Não sei o que tu pensou, mas já é. Vou te mandar uma foto depois. Já é. Eu recebo. E eu mereço. Tenho certeza disso. Sim, com certeza. Gente, que é isso, mulher? Que é isso? Ai, ai. Ótimo, maravilha. Nada é por, nada é por acaso. É Exatamente. tempo de plantar, é tempo de colher. Sim. A colheita, na verdade, o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, tem várias situações que tu vai te colocar em xeque, vai te questionar, vai achar que tu não é merecedora, vai achar que tu não tem capacidade, mas tu tira força e tu puxa fôlego lá de dentro, inspiração, e te rodeia de pessoas maravilhosas e continua. Só continua. É o que eu digo para quem está começando. Começa. Sim. Só começa. E não para. Olha, o mais engraçado de tudo é porque eu tava embaralhando as cartas e aí caiu uma carta no meu colo.
E aí eu coloquei ela aqui em cima e aí depois logo em seguida eu tirei a tua. E a carta que caiu no meu colo, eu falei, não, essa aqui é pra ser minha, né? Porque caiu pra mim, né? Não é por acaso. A carta. Celebre teu viver, onde você chegou e tudo o que você pode ser. É hora de renascer e se prepare porque em cada passo que você der, o seu florescer é certo. A afirmação, eu estou pronta para o meu renascer. Uau! Gente do céu! Ai, essas cartas são uma bênção. Maravilhosas. Maravilhosas. E é isso, né? Nada acontece por acaso, realmente. E eu entendo que eu não me conecto com nenhuma de vocês por acaso também. Tudo tem um propósito por trás. É porque os nossos caminhos tinham que se cruzar de alguma forma, com certeza. E para talvez projetos, para alguma coisa em si. Ou para só, tipo, trazer uma pitadinha de ousadia para a vida de vocês, algo nesse sentido, porque é para lembrar que nós somos capazes sim de inspirar outras mulheres, nós somos ousadas, nós somos corajosas e autênticas. E o mundo está precisando mais disso, está precisando de mais mulheres, de mais servos, como a Marcela diz, para disseminar a palavra, para destravar outras mulheres e ajudar outras pessoas. E eu vejo que esse é um dos maiores propósitos e é incrível, assim, eu fico sem palavras para falar sobre esse projeto, porque toda vez que eu falo e lembro da primeira live, daquela Letícia, insegura de fazer o primeiro episódio, e hoje tá aqui no episódio 64. Na semana que vem vamos pro 74, com certeza, cada dia mais pertinho do episódio 100. E é isso que me motiva a estar aqui todos os dias, conhecer pessoas, conhecer mulheres e trazer uma palavra para elas que realmente faz sentido. Nossa, eu quero te parabenizar porque realmente, assim, ó, é fantástico quando uma mulher se levanta e ela coloca metas, ela vai atrás dos seus objetivos. E uma coisa eu aprendi, tá? Inclusive em orações. É lindo, maravilhoso a gente colocar em oração algo genérico, mas a gente precisa de gente focada. Pede para Deus aquilo que tu quer em números. Porque hoje mesmo eu estava conversando com uma mentorada minha e a gente falava sobre merecimento. E eu disse, fulana, é merecimento isso aí. Pede, começa a pedir em números. Tu é capaz. Olha tudo que tu passou. E aí eu trouxe para ela um exemplo. Se teu filho chega e pede um doce, não fica difícil tu comprar um doce que vai agradá-lo? Agora, se ele chegar e dizer, mãe, eu quero um chiclete. Tu vai lá, compra o chiclete, entrega um chiclete pro teu filho. Não é muito mais fácil. Então, por que a gente dificulta, às vezes, certas coisas, a gente pode facilitar? Eu tenho trabalhado muito isso em mim, porque eu colocava muita oração assim, e se for por propósito, se for por... Não, agora eu quero. É isso aqui que eu quero. Eu apresento para Deus. É coerente, eu tô vendo que te agrada e faz sentido para mim. E eu convido para ir junto. Eu só vou se tu vir junto. Mas se tu vir junto, tá tudo certo. Mas com números. Eu quero o quê? Eu quero clientes com potencial, que realmente se interessam pelo meu produto e que eu consiga contribuir no negócio delas. Eu quero pessoas que queiram contribuir na jornada de outras pessoas. E peço para que Deus coloque pessoas para esse movimento ir crescendo cada vez mais. Mas tudo intencional, né? A gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. Sim, sim. E assim, ó, se é, precisa ir para as redes sociais, para te gravar um stories, postar um post lá no teu Instagram, tu tem que ser intencional, é para tudo, né? Na vida, com o marido, com os filhos, em casa, no digital e principalmente na sua oração, né? Porque tudo é frequência. Então, qual que é a tua frequência do momento? O que é que tu tá vibrando? O que é que tu quer? Eu vejo muito isso. E quando eu me comprometi a fazer as 100 lives, o primeiro foi o comprometimento comigo mesma. Porque se eu não me comprometer comigo mesma, as coisas não vão fluir. E segundo, o comprometimento foi com vocês. Então, é importante ir lembrando para trás quantas coisas eu já me sabotei. Então, é uma mudança constantemente de... Eu falo que até de genética em si, porque
foram 22 anos me sabotando, não finalizando os projetos. E agora eu tô me comprometendo comigo mesma através do meu florescer, porque eu quero muito isso, eu tô vendo muita transformação. Então é isso. Se tu sentiu aí dentro do teu coração é porque já é real e tu é capaz de realizar. Eu falo muito que se a oportunidade veio até você, é porque você tem capacidade sim. Mesmo que muitas vezes tu pode olhar e falar, cara, é muito grande isso aqui, eu não consigo. Tu consegue sim, tu tá preparada. Às vezes é só aquele frio na barriga, aquele medo por trás, mas tu consegue. Vai lá e faz, que tu vai tirar de letra. É mais ou menos nesse sentido mesmo. Tem um filminho que a minha filha assistiu essa semana, inclusive, que eu achei lindo. O nome, se eu não me engano, é Luca. É de um menininho Sim. que ele é um peixinho, daí quando ele sai da água, ele vira um menino, né? E ele conhece um outro menino que é o mesmo estilo dele, que ele é exatamente assim, a questão da jornada do herói nesse filme. Para quem quiser assistir, é fantástico, porque ali tem toda a jornada do herói, né? Que a gente passa nos arquétipos, tudo certinho. Como eu trabalho com branding, então tem toda essa parte dos arquétipos e a jornada que a gente passa, né? Toda essa trajetória. Então eu vejo nesse filme justamente essa trajetória da jornada do herói, porque tem uma hora que o outro menino olha pro Luca e ele diz assim, que ele tá com medo de pegar e é tipo uma motinho, né? E aí ele diz, não, eu tô com medo, isso aqui não é pra mim. E daí o menino olha e diz assim, cala a boca, Bruno. E ele, mas quem é Bruno? Daí ele explica que Bruno é aquele que tá dentro da cabeça, que pode ser o medo, pode ser o que for. Tu simplesmente tem que dizer pro Bruno, cala a boca, e vai. E agora como é que tá sentindo? Agora vamos, eu sou capaz. E aí ele manda o Bruno embora, né? Então dá nome às vezes para esse teu sentimento. Sim. Às vezes tu tem que mandar cala a boca mesmo. É até uma expressão, né, um pouco grosseira, mas às vezes a gente precisa escutar o que está nos bloqueando e a gente precisa ser um pouco grosseira com o que nos bloqueia, porque é tão massacrante certas coisas que a gente se permite que se a gente não se posiciona às vezes com essa forma um pouco mais intencional, a gente acaba se deixando levar, né? A gente precisa ter essa postura, às vezes, em algumas situações, de mandar o Bruno cala a boca e aproveitar, né? E surfar na onda que tu falou antes. Sim, exatamente. Eu tive um episódio muito. Na verdade, foi até pesado um pouco, sabe? E eu fiquei depois refletindo. Eu tô gravando o meu curso e aí o primeiro módulo não saía por nada. Eu gravei, se eu não me engano, umas 100 vezes a primeira aula de 3 minutos e não saía, não saía. Eu peguei e falei, tá bom, Letícia, vamos ali então. Fui de frente ao espelho, conversei comigo, falei sério mesmo, como adulta, tu vai gravar, tu é capaz, tu tem conhecimento, tu vai ajudar muitas mulheres através do teu método. Peguei, sentei aqui e gravei de primeira. Então tipo, silêncio, bora lá e tu vai conseguir. E é isso. É fazer acontecer todos os dias, né? Por você. Exatamente. Sim. E mesmo, a minha trajetória nas mentorias, por exemplo, eu sempre pensei, ai, é muito grande uma mentoria. E a minha primeira turma foram 4 alunas. Então, sou muito grata por 4 alunas. É o meu começo e eu honro o meu começo. Então, eu acho que às vezes a gente olha para projetos e pensa que é muito grande, mas se Deus te deu a visão, Ele vai dar a provisão. Sim, sim, exatamente. E tem que começar com uma, com duas, com três, com quatro. O importante é dar o primeiro passo, que nas próximas turmas tu vai ter mais mulheres na tua mentoria em si. O importante é começar com o que tu tem em si, né? Eu vejo que a gente não tem que esperar ter tudo e ter 1.500 alunas para começar como teve na T12, se eu não me engano foi 1.500, mil e tantas alunas. Mas a Ana começou com 3, ela contando, né? 4 também. 4? Com 4. Me chamou a atenção porque eu disse, nossa, até o mesmo número. Sim. Mas começou, né? A gente precisa começar. Começa, vai te aperfeiçoando, vai melhorando e não desiste, é persistência. Porque, na verdade, todos os cases de sucesso que eu estudei, todos eles, sem exceção nenhuma, eles passaram pela fase das pessoas debochando, das pessoas criticando, até chegar ao ponto de dizer, opa, o que mesmo tu tá fazendo para tal onde tu chegou?
Fases. Aproveita cada fase. Como eu falei antes, existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Sim, sim, exatamente. Ô, Gláucia, repete a tua frase, porque não é o sucesso que você vai atingir. O sucesso ele não é algo a ser atingido. Ah, tá, peraí. O sucesso não é algo a ser atingido. Ok. Tem mais alguma parte? Ele é um modo de ser. Tá. Ok. Que eu vou colocar depois como copy. Tem um complemento que eu levo para fazer sentido, tá? Para essa frase. Que é quem tem pai tem tudo. Uhum. Sim, exatamente. E todos somos chamadas de filhas, né? Então, é esse título que eu carrego que me dá liberdade de ser quem eu sou, de trabalhar a essência nos meus conteúdos, no meu produto, no meu estilo de vida e realmente assumir um lugar que é só meu, que é único. A Letícia tem o lugar da Letícia, a Gláucia tem o lugar da Gláucia e cada uma no seu lugar, florescendo e transbordando com a sua essência. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. E é isso. A frase que eu trago, a frase da Marcela que faz muito sentido, né? O quanto que você quer aquilo que você quer. E mulher, se você quer muito aquilo, se você sentiu, se quando for fazer alguma coisa, parece que vai sair borboletas do estômago, um frio na barriga imenso, vai lá e faz, porque já é real e já deu certo. E se tu precisar de pessoas para te inspirar, para te dar uma palavra motivacional, vem aqui e assiste live. Olha aqui, ó, tem 64 episódios de várias mulheres que muitas vezes eram improváveis, que estavam sobrevivendo, hoje estão vivendo uma vida leve, uma vida cheia de ousadia, cheia de realização de sonhos. Nada melhor para te inspirar e te motivar do que a história de cada uma delas, né, em si. A história de cada uma de nós é incrível. Sem dúvida, faz todo sentido. Parabéns pelo projeto, tá? Conta comigo aí, me chama no WhatsApp, a gente vai conversando. A gente vai se encontrar no Encontro Nacional também, que é daqui uns dias, né? Ai, tô E ansiosa. tá todo mundo, né? Acho que vai ser fantástico. Sim, sim, Foi um com prazer certeza. participar e agradeço do fundo do coração. Honro muito o teu movimento, tá? Parabéns Muito mesmo. obrigada. Que acompanhou aí. Até a próxima. Teremos outras. Sim, com certeza, com certeza. Então é isso, gratidão, Glaucia. Gente, olha, gente, 24 minutos a mais. A Glaucia entregou o ouro aqui para vocês. Maravilhosa. Eu acho que foi a live mais longa de todas, tá? E é isso, muito obrigada, gratidão. Obrigada a vocês que assistiram até aqui, que vão assistir depois. E bora lá, segunda-feira temos live. E é isso, um ótimo final de semana e um ótimo restinho de sexta do merecimento. Tchau e muito obrigada. Tchau. Tchau, beijo.